Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Este vídeo aqui é o último, o 10º vídeo a respeito de uma série que fizemos de um estudo bíblico sobre a carta de Paulo a Tito. Um estudo bíblico mais reflexivo, para trazer para nós, para a nossa vida, aquilo que nós podemos fazer de melhor para vivermos na piedade com Jesus Cristo, aprendermos mais da vontade de Jesus para a nossa vida de filhos de Deus, de cristão, de católico, dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, aí na descrição está o link com a playlist sobre o estudo bíblico a respeito desta carta, para que você possa refletir comigo, vendo os outros 9 vídeos, se você assim desejar. Fazer uma leitura mais completa desta carta, acompanhando as reflexões que eu faço aqui. Então, nós estamos aí no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, no versículo 12, a partir do versículo 12. Eu vou ler e já vou meditando os versículos. É assim a maneira que eu gosto de fazer e eu espero que possa trazer para você um ensinamento. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 12. Diz assim o apóstolo escrevendo este trecho da carta: Mandarei ao teu encontro Artemas ou Tíquico. Então, Paulo está dizendo a Tito, melhor dizendo, eu te enviarei um dos dois companheiros para estar contigo. Quem são esses? Ele diz Artemas ou Tíquico. Sobre Artemas eu não vou falar porque não temos muita informação sobre ele, mas Tíquico, ele era companheiro de Paulo, e ele é mencionado muitas vezes no Novo Testamento. Ele se encontrou com Paulo em Troade e acompanhou Paulo na viagem a Jerusalém. Isso se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Ele aparece como o relator da carta de São Paulo a Éfeso. Você pode encontrar em Efésios, capítulo 6, versículo 21. Ele é também o portador da carta aos Colossenses. E você pode também encontrar isso na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 7. E foi enviado a Tito, e foi, como diz São Paulo aqui, foi ele enviado a Tito. E ele Tíquico era asiático, provavelmente de Éfeso, e era companheiro de Paulo nas viagens. Então Paulo diz, mandarei ao teu encontro Artemas ou Tíquico. Aí ele diz, quando tiver chegado aí, faze o possível para vir ter comigo em Nicópolis. Então Paulo está dizendo, quando Tíquico ou Artemis chegar aí, faze o possível para vir ter comigo em Nicópolis. Então Paulo está dizendo a Tito, faz o possível para que venha até mim em Nicópolis. O que é essa Nicópolis? Aonde fica essa Nicópolis? Nicópolis é uma cidade, esse nome Nicópolis significa cidade da vitória. Por que cidade da vitória? Porque foi a cidade fundada por Augusto, o imperador Augusto.
após ter combatido e ter vencido e ter saído vitorioso sobre Marcos Antônio na batalha que foi realizada, a batalha chamada Batalha de Actium, né? Então, Nicópolis é esta cidade, chama-se Cidade da Vitória, né? Onde esse imperador Augusto, venceu a batalha sobre Marcos Antônio e colocou esse nome na cidade. E Paulo disse: eu resolvi passar o inverno em Nicópolis. Então, quando Tíquico chegar aí, vem, né? Faze o possível para vir ter comigo aonde Paulo está. Onde resolvi passar o inverno. Ele diz: esforça-te por ajudar Zenas, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Então, Apolo também, né? Zenas, o jurista, eu não tenho muita informação sobre esse aí, mas eu gostaria de falar sobre Apolo, né? Quem é Apolo? Quem foi Apolo, a quem Paulo diz, de modo que possas ajudar Apolo e Zenas, de modo que não falte nada para eles em missão. Por quê? Apolo é um dos colaboradores de Paulo e que é sempre enviado também em algumas comunidades. Quem foi Apolo? Queria que você pudesse pegar aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 24, né? Atos dos Apóstolos 18, versículo 24. Apolo, né? Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Era homem eloquente e versado nas Escrituras. Então, veja, quem era Apolo? Um homem eloquente, versado nas Escrituras. Versículo 23. Fora instruído no caminho do Senhor, no fervor do Espírito, falava e ensinava com exatidão o que se refere a Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Começou, pois, a falar com intrepidez na sinagoga, tendo ouvido Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho. O que é o caminho? Jesus Cristo, porque os discípulos de Jesus não eram chamados de cristãos no primeiro momento, mas eram chamados daqueles que entraram no caminho, daqueles que aceitaram o caminho. Como ele quisesse partir para a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para que o acolhessem. Tendo lá chegado, muito ajudou por efeito da graça aos que haviam abraçado a fé, pois refutavam vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, Apolo, que era companheiro de Paulo e enviado em algumas comunidades, como foi enviado à ilha de Creta, e Paulo menciona que Tito deve ajudar, Zenas, o jurista, e também Apolo. E Apolo é este homem, um judeu, natural de Alexandria, que havia chegado a Éfeso. Era homem eloquente e versado nas Escrituras. Que Escritura? Não é a Escritura que nós conhecemos hoje como Antigo e Novo Testamento, mas era versado nas Escrituras, ou seja, era versado no Antigo Testamento, era versado na lei judaica, era conhecedor da Torá, dos 5 primeiros livros, era conhecedor dos Salmos, dos livros sapienciais, dos livros históricos e conhecedor também dos livros proféticos. E a respeito deste conhecimento que ele tinha da antiga aliança, dos profetas, ele começa a perceber que Jesus Cristo, de fato, é o Messias
que foi anunciado, que foi predito pelos profetas do Antigo Testamento. E abraçando a fé, sendo ele judeu, abraçando a fé e crendo que Jesus é o Messias, ele começa a ensinar nas sinagogas a respeito de quem é Jesus. Só que ele era muito conhecedor da antiga aliança e conhecia apenas o batismo de João, né? O batismo de João, meus amados irmãos, ele não é um batismo sacramental. Ele não faz parte da economia sacramental. E eu vou deixar aí, né? Ou melhor, está aqui na descrição a playlist sobre uma série sobre os sacramentos, os 7 sacramentos. E aí você pode ver o que é a economia sacramental. Então, o batismo de João, por não fazer parte da economia sacramental, e era este o batismo que Apolo conhecia, então Priscila e Áquila, né, 2 discípulos de Paulo, começaram a instruir com mais exatidão, né, aquilo que era o caminho, ou seja, aquilo que era Jesus. Quem era Jesus? Qual era o projeto de salvação? Né? Qual era o plano de salvação mediante a economia sacramental? E quem era Priscila e Áquila? Vamos conhecer quem era Priscila e Áquila? Né? Volte um pouquinho aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, fundação da igreja de Corinto. Né? Na fundação da igreja de Corinto estava lá Priscila e Áquila. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio, né? Cláudio era o imperador romano que viveu, que reinou por volta do ano 41 ao ano 54. Decreto porque Cláudio, né, fez um decreto, né, que todos os judeus se afastassem de Roma. Então, Priscila e Áquila, por conta desse decreto do imperador Cláudio, viajaram para Corinto. Foi, pois, ter com eles, como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Eram de profissão fabricantes de tenda. Esta é a mesma profissão de Paulo de Tarso. Cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando por persuadir os judeus e gregos. Quando, porém, Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo começou a dedicar-se inteiramente à palavra, atestando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, aonde Paulo, quando chegou a Corinto, ficou hospedado na casa desses irmãos, esses irmãos que foram instruídos, que foram catequizados, que aprenderam de Paulo a respeito do caminho, a respeito de Jesus, foram eles que um pouco mais à frente, quando conheceram Apolo, ensinaram Apolo a respeito de Jesus, a respeito da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece com isso? Apolo, por ser tão versado na Escritura e por ser um grande orador, né, tinha uma oratória surpreendente, Paulo, na cidade de Corinto, começa a ser ovacionado como um dos líderes dos demais partidos, que a própria igreja, não existia partidos na igreja, mas a própria igreja, a própria comunidade de Corinto começou a criar partidos dentro da igreja. E você pode ver isso numa série de vídeos que eu fiz sobre um estudo bíblico a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas talvez você já tenha ouvido a expressão que os coríntios diziam: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Cefas, ou seja, de Pedro.
outro dizia, eu sou de Apolo, e outros ainda diziam, eu sou de Cristo. E isso gerou uma divisão, uma contenda, uma briga dentro da comunidade. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós continuamos assim. Eu sou seguidor, eu gosto, eu admiro, eu vou à missa do padre fulano de tal. Eu não sou muito chegado à missa com o padre fulano de tal. Ou seja, nós criamos partidos dentro da igreja a respeito daqueles que, discursando, pregando, falando, se assemelham a um discurso, a uma retórica que me agrada. E a partir daí eu começo a fazer partidos dentro da igreja. Eu não estou dizendo aqui que não exista diferenças, principalmente a respeito de muitos que querem até distorcer, distorcer aquilo que é o Evangelho, a sã doutrina de Cristo. Mas nós fazemos isso. Então, Apolo é este homem aí, Depois, dando continuidade, Paulo diz, de modo que não lhes falte nada. Então, Paulo está pedindo a Tito que ajude, a Zenas, o jurista, Apolo, de modo que não lhes falte nada para a viagem. Todos da nossa gente precisam aprender a praticar belas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem infrutíferos. Aí Paulo está dizendo aqui a Tito, olha, diz à comunidade que todos nós, todos da nossa gente, precisam aprender, Precisam aprender a praticar belas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes. Que necessidades urgentes? As necessidades temporais, financeiras mesmo, da comunidade. Paulo, a gente lembra da igreja, das igrejas fazendo coleta e mandando essas coletas, mandando essas contribuições para outras igrejas. Nós lembramos muito bem que no princípio, mais no início da formação da igreja, em Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos, ou seja, praticavam belas obras para que pudessem realizar e promover aquilo que fosse necessário para as necessidades mais urgentes da comunidade. E ele continua dizendo assim, e assim não fiquem infrutíferos. Aqui me faz lembrar da correção que Paulo faz se eu não estou enganado, aos Tessalonicenses, quando ele diz, olha, eu fiquei sabendo que no meio de vós existem algumas pessoas que estão muito ocupadas em não fazer nada. E ele diz, quem não trabalha, quem não quer trabalhar, também não deve comer. E depois ele diz que cada um trabalhe com as suas próprias mãos para que tenham do que se nutrir e também ajudar aos irmãos. E ele conclui a carta dizendo assim, todos os que estão comigo te saúdam. Saúdam a todos os que nos amam na fé. Então Paulo está dizendo, aqueles que estão comigo, os meus colaboradores, os irmãos que estão aqui em Nicópolis comigo, onde eu passo o inverno, te mandam saudações, te saúdam. E saúdam também todos os que estão aí em Cretas, todos que nos amam na fé. Então Paulo está dizendo, os que estão comigo te saúdam e saúdam também todos os irmãos que nos amam na fé. E Paulo conclui a carta de maneira extraordinária, dizendo, a graça, e essa graça é a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, a graça esteja com todos vós. Amém. Meus amados irmãos, um pequeno trecho da Sagrada Escritura, um pequeno trecho dessa carta nos ensinou muitas coisas. Nos deu exemplos e testemunho de dois homens que serviram ao Senhor Jesus
colaborando, ajudando o apóstolo Paulo, que foi Tíquico, e também aquele que foi mencionado de maneira muito extraordinária, Apolo, que é e que foi, melhor dizendo, um grande colaborador de Paulo. Que nós possamos tomar como exemplo esses homens, que nós possamos tomar como exemplo Tito, colaborador de Paulo, que nós possamos tomar como exemplo cada reflexão feita a respeito dessa carta, para nos tornarmos um pouco mais aptos à vida com Cristo. Que Deus possa nos abençoar. E aqui nós concluímos a série a respeito do estudo bíblico da carta de São Paulo a Tito. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esquece, dá uma curtida no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Clica aqui em inscrever-se. Assim que você clicar em inscrever-se, vai aparecer o sininho dando a você 3 opções. Clica na primeira, receber todas as notificações para que você fique sendo informado a respeito dos novos vídeos que nós lançaremos aqui no canal. Fica na paz.